Bom dia. Então, hoje a reflexão é sobre um tema muito procurado: guerra espiritual, combate espiritual. Como vencer o reino das trevas? Bom, a primeira coisa, nós vamos entender o que o escritor de Hebreus disse sobre alimento sólido. Ele disse assim: mas o alimento sólido é para aqueles que têm a sua mente exercitada pela prática, para discernir não somente o bem, como também o mal. E por que o Espírito Santo de Deus inspirou esse escritor a dizer que temos que tomar posse, comer o alimento sólido? O que é isso? Bom, no dia a dia significa tomar posse das armas da vitória. Que armas são essas? Então, Paulo ele escreve para os irmãos de Coríntios e ele diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha só, o que nós não vemos? E ele ainda diz assim: você não tem que lutar contra pessoas, contra carne, contra sangue. Você tem que lutar contra as forças dominadoras do mal. E olha só, muitas pessoas chegam e dizem: ah, seu maior inimigo é você mesmo. A Bíblia não diz isso. Como? Se a nossa luta não é contra carne, contra sangue, não é contra mim, não é contra pessoas, contra seu amigo, contra o seu inimigo. A Bíblia diz que o seu adversário é Satanás, aquele que se fez uma serpente, enganou Eva no jardim do Éden, aquele dragão que Apocalipse diz, ele sim é o meu, é o seu adversário. E o que a Bíblia nos recomenda? Sede sóbrios e vigilantes, a bem de vossas orações, porque o diabo, ele é o seu adversário e ele está ao derredor, rugindo como leão, esperando a quem tragar. E olha só, Jesus diz e disse assim: olha, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, pois, prudentes como a serpente. Então, qual é o objetivo desse conflito entre essas forças dominadoras da maldade e a força do bem, da luz? É o destino eterno do homem. Só existe essa guerra espiritual. Por que existe um destino eterno do homem? Deus querendo levar o homem, porque é da vontade dele que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Satanás querendo levá-lo para o lago de fogo, para o inferno. É por isso que existe essa guerra espiritual. Ah, mas alguém já disse para você: perdoe as pessoas, confesse os seus pecados, porque pecados não confessados atraem o mal. Isso é verdade. Mas não é tudo, não é suficiente. O conflito espiritual vai muito mais além. A Bíblia diz que tem casta que só sai com jejum e oração. Eu posso ter pecados confessados e posso estar tendo ataques de demônio, sim. Por quê? Porque tem casta que só sai com jejum, mas eu não sou de jejuar, então eu não vou vencer. Por quê? As armas poderosas em Deus, elas são armas espirituais. E olha só, existe o reino das trevas, com o diabo e toda a sua hierarquia, espíritos de baixa categorias, principados, potestades, dominadores, forças da maldade. E existe o reino da luz, Deus, na sua pessoa, em Jesus, no Espírito Santo de Deus. E existem os anjos, os seres celestiais, em suas hierarquias, Miguel, o arcanjo, defensor dos filhos de Israel. Tem também os anjos, serafins, querubins, que vão militar ao nosso favor. Mas existe uma postura minha, uma responsabilidade minha, como guerreiro,
de buscar recursos espirituais. O reino espiritual, ele não funciona automaticamente. Eu vou lá, ligo um computador, tudo bem? Não, não é assim. Até para o computador trabalhar, precisa ser programado. E no reino espiritual, eu preciso buscar recursos espirituais como jejum, oração, leitura sistemática da palavra de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus vai me conduzindo a toda a verdade com relação àquela batalha que eu preciso vencer. Olha só, Paulo, quando ele é chamado, o próprio Jesus diz para ele, diz assim: eu vou te enviar para abrir os olhos daqueles que estão na potestade das trevas. Eu vou te enviar para que você tire quem está no domínio de Satanás para o reino do amor de Jesus. É preciso entender que não só pecado confessado vai fechar a porta para que não entre a invasão das trevas. É necessário uma conduta diária de busca pelos recursos espirituais. Olha só, contra quem lutamos? Não temos que lutar contra carne e contra sangue, e sim contra dominadores do reino da maldade. O reino da luz e o reino das trevas se enfrentam e contendem pelo destino eterno do homem. Assim está estabelecido em Efésios 2:2. E é por isso que existe uma responsabilidade na guerra espiritual. Uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua e uma responsabilidade da igreja. Porque tem guerra que eu não vou vencer sozinha. Tem guerra que você não vai vencer sozinho. É necessário a igreja batalhando. É necessário muitas vezes você reunir com intercessores para guerrear a respeito de uma determinada atuação das trevas contra a sua vida, contra a minha vida. E olha só o que Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, nos orienta. Peço que vos abstenhais de comida sacrificada a ídolos. O que são ídolos? São demônios. Por trás dos ídolos, Paulo diz que se escondem demônios. E muitas vezes nós não vigiamos. Nós estamos ali ingerindo comidas que foram sacrificadas a demônios, a deuses pagãos. E sabe o que acontece? Mesmo que eu tenha pecados confessados, pela minha imprudência, eu posso atrair o mal. E o que a Bíblia nos orienta? Peço que vos abstenhais de comer comida sacrificada a ídolos. E o versículo, ele conclui assim: para que bem vos vá. Então, eu quero que me vá bem. Eu preciso, além de confessar pecados, que isso é básico. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Então, a causa de uma invasão, de possessão demoníaca ou de opressão demoníaca não é só esquecer de pedir perdão ou não pedir perdão. Vai muito mais além. Vai uma postura de vigilância, de busca pelos recursos espirituais, para que os olhos espirituais se abram numa dimensão maior. Eu preciso ter um alimento sólido. E esse alimento só acontece pela prática. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por situações em que Ele vai nos forjar guerreiros para ajudar outras pessoas e entender por que o mal vem e se instala. A Bíblia diz que crianças eram terrivelmente endemoniadas. A Bíblia diz que filhos daqueles pais angustiados que iam até Jesus pedir a libertação eram jogados no fogo, na água. A Bíblia diz que o endemoniado de Gadareno, ele tinha correntes que prendiam ele, mas ali ele soltava essas correntes e ia viver em sepulcros. O que é isso? São demônios que aprisionam a mente, a alma. E qual é o papel da igreja? Qual é o meu papel e o seu papel?
como libertadores é não brincar com coisas espirituais, porque há uma seriedade, há um conceito de seriedade, há algo, um significado muito forte quando falamos de guerra espiritual. São vidas que são aprisionadas na alma, em depressões, em enfermidades. E o espírito que aprisiona na enfermidade, ele é muito resistente. E eu preciso entender isso para buscar no jejum, na oração e não desistir. E saber contra quem lutamos, quais são as armas de vitória e qual é o objetivo do conflito. E quais são as características do reino da luz, quais são as características do reino das trevas. A linguagem do reino das trevas é a acusação. Quando eu acuso o irmão que está passando por lutas espirituais e digo, pecou e não confessou o pecado, eu estou concordando com o reino das trevas. E eu não fui chamado para concordar com as trevas. Eu fui chamado para a linguagem do reino do amor, do reino da luz, que é simplesmente o amor. Nesse contexto de guerra espiritual, o que é o amor? É compreender que eu e você, que achamos que estamos de pé, temos que cuidar para que não venhamos a cair. Paulo deu esse recado, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. E como é que nós podemos cair? Numa simples inocência, ingerindo comidas sacrificadas a demônios, não agindo com prudência, trazendo para as nossas casas objetos anátemas, que a Bíblia fala muito. O Velho Testamento, ele nos ensina nos livros históricos, Juízes, Reis. São livros que trazem ensinamentos, Josué, que trazem ensinamentos de batalha espiritual, de guerra. Quando havia objetos anátemas, o que acontecia? Os israelitas perdiam a guerra porque ali era um ponto de contato demoníaco. Então vamos vigiar com os objetos que entram na nossa casa para ser um ponto de contato, para trazer opressão, depressão, para trazer possessão. Mas crente não pode ser possesso? Pode. Pedro estava caminhando com Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus foi falar que estava chegando o momento da morte sacrificial dele, sabe o que Pedro falou? Não, Jesus, não faça isso com você, mestre. O que Jesus dá a resposta? Arreda-te, Satanás, porque não cogitas do reino celeste, não cogita das coisas do céu. Ali Satanás possuiu a boca de Pedro. E nós somos também sujeitos a uma possessão, a uma opressão. Mas quando nós estamos antenados com as coisas do alto, ligados, comendo alimento sólido, o que vai acontecer? Nós vamos ter o discernimento pela prática do bem e do mal. E nós não vamos deixar o mal prevalecer. Amém? Esta é a reflexão. Vamos falar em outros vídeos sobre a guerra espiritual, sobre o combate espiritual, porque é um assunto muito extenso e um assunto muito importante. Até a próxima. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.